identificar as causas da ineficiência do plano de despoluição da Baía de Guanabara, avaliar o tamanho do impacto das atividades industriais e entender por que as pesquisas sobre degradação ambiental não são bem aproveitadas são alguns dos objetivos da Comissão Especial da Baía de Guanabara, da Alerj. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da comissão, Flávio Serafini. O Alerj Entrevista está no ar. Bom, deputado, qual é a real situação da Baía de Guanabara hoje? Bem-vindo. Obrigado. A gente olha para a Baía de Guanabara, a gente imagina muitas vezes uma realidade uniforme. Só que a Baía ela tem áreas muito diferentes entre si, que de acordo com uma série de fatores, como o despejo de esgoto, de outros resíduos, a capacidade de troca de água com o oceano, as correntes que circulam, tudo isso faz com que varie muito a situação da Baía, né? O tipo de ocupação da sua margem, temos partes completamente urbanas, como aqui, e temos partes da Baía completamente preservadas, como é hoje a área da APA de Guapimirim. Então a gente tem uma Baía de Guanabara ainda recebendo muito esgoto, no geral muito contaminada, com uma pressão da urbanização e da presença industrial muito grande e com o espelho d'água cada vez mais saturado pela presença de embarcações, especialmente ligadas à indústria do petróleo. Então a gente tem uma Baía de Guanabara que, no geral, continua se degradando, não conseguiu reverter esse quadro, os programas de despoluição não conseguiram alcançar um ponto que a recuperação da Baía fosse maior do que a degradação, então ela continua piorando e muito saturada. Mas você tem áreas dentro da Baía que mostram como ainda é possível recuperá-la e como ainda é possível ter uma Baía limpa, com biodiversidade e agradável. Agora, a Baía hoje virou um parque industrial, né, o entorno dela. Essa é a maior causa da poluição, deputado? Olha, a gente tem duas causas centrais. Uma é essa presença de muitas indústrias com pouco controle ambiental. A gente, por exemplo, ao longo das audiências públicas que realizou aqui na comissão, a gente viu, por exemplo, que o INEA não soube nos apresentar qual é o seu plano de fiscalização com relação a essas indústrias que estão presentes no entorno, na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, especialmente algumas muito próximas ao espelho d'água. Chegou a ser dito que tinha um programa de permanentemente fiscalizar as 30 maiores poluidoras, depois se disse que eram as 100, depois se disse que na verdade não se tinha esse controle. O que ficou claro é que é alguma coisa muito aleatória. Tem uma denúncia, o INEA vai, e de vez em quando faz investidas, mas no geral esse controle é muito fluido. Isso é um problema grave, você tem muitas indústrias e pouco controle dos dejetos despejados por essas indústrias na bacia hidrográfica. E por outro lado, tem a questão não menos importante do esgotamento sanitário, né? Ou seja, a gente continua tendo mais da metade do esgoto produzido na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara sendo despejado dentro dela sem tratamento. Isso então essa também ainda é uma causa da poluição ali. Ainda é muito grave, é uma questão fundamental que diz respeito não só ao espelho da Baía, mas a esses milhões de pessoas que vivem nessas regiões onde se trata rio como se fosse esgoto. Você está contaminando o rio e expondo as pessoas que vivem perto dele a possibilidade de conviver com uma série de doenças. E no último período, especialmente com o crescimento da indústria petrolífera no estado do Rio de Janeiro. É a maior causa do impacto ambiental? Há esses dois fatores, né, digamos assim, a indústria, especialmente a petrolífera, e a contaminação por esgotamento sanitário, se agregou um terceiro fator, que está ligado ao primeiro, que é o quê? A indústria do petróleo ela não mais está só nas margens, não é só mais a Reduc, não são só mais essa estrutura que fica ao redor da Baía, é também cada vez mais a ocupação do espelho d'água. Hoje, é o movimento de embarcações ali também? O movimento de embarcações, a presença de estações que recebem gás, petróleo e que mandam através de oleodutos, gasodutos que estão no fundo da Baía de Guanabara para serem distribuídos. Isso tudo é uma presença que está saturando o espelho d'água. Hoje, além da contaminação industrial despejando dejetos, além da contaminação do esgotamento,
a gente tem a saturação do espelho d'água. É muito duto, é muito navio estacionado, é muita estação, é muito navio ancorando no próprio porto. A Baía de Guanabara não está suportando. A gente tem alguns exemplos de indicadores que nos ajudam a perceber. Os golfinhos, por exemplo, em 20 anos, a gente teve uma redução de 90% na população de golfinhos. No início da década de 90 eram cerca de 400, agora são cerca de 38 botos cinza vivendo na Baía de Guanabara. E por que eles não estão conseguindo viver? Porque eles estão no topo da cadeia alimentar, então eles são os que mais se contaminam, porque vão comendo os animais que vão se contaminando e eles estão no topo dessa cadeia. E porque a poluição sonora, essa saturação do espelho d'água, dificulta o seu ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de uma estação de gás que está instalada exatamente na área onde esses botos costumavam frequentar, se reproduzir, etc. Então, eles foram empurrados mais para dentro da baía e mais para fora. Isso tudo influencia na sua reprodução, na sua capacidade de sobrevivência, etc. Então, a degradação da Baía de Guanabara é o que a gente chama de um fenômeno multicausal, né? A gente teria que ter uma série de ações combinadas para conseguir alcançar um ponto onde a gente permitisse que a própria Baía começasse a se recuperar. Porque não tem muito milagre. Você tem que parar de degradar e aí a própria Baía, as espécies voltam a se reproduzir, encontram um ambiente mais saudável, conseguem ir se reproduzindo numa velocidade maior do que vão morrendo e a biodiversidade vai aumentando, a própria contaminação vai diminuindo permanentemente e aí, se a gente consegue enfrentar essas múltiplas causas, a gente pode projetar uma Baía de Guanabara mais limpa, com mais biodiversidade e que nós possamos usar de forma mais segura e mais agradável no futuro. O senhor, aproveitando que o senhor comentou sobre os golfinhos, os pescadores também estão ficando sem alimento, né? Sem dúvida. A gente tem uma redução tanto do número de espécies que hoje conseguem ser pescadas na Baía de Guanabara, quanto das áreas de pesca. Porque se a indústria do petróleo ocupa quase 40% do espelho d'água e a gente tem outras áreas de exclusão, por exemplo, o transporte aquaviário, a presença de equipamentos da Marinha, que criam algumas áreas de exclusão dentro da Baía, cada vez mais a parte do espelho d'água que sobra para os pescadores é menor. E nem sempre é a parte onde você tem uma maior presença de peixe que possa ser pescado. Então, a dificuldade que os pescadores estão tendo para sobreviver da pesca na Baía de Guanabara também é um indicador de como a Baía de Guanabara está sofrendo. Porque se a gente tivesse bastante peixe, se as espécies não estivessem morrendo, o pescador teria ainda uma facilidade de tirar dali o seu sustento. E é importante destacar que os pescadores artesanais, eles são uma função extrativista absolutamente equilibrada com o meio ambiente, desde que seguindo determinados parâmetros ambientais, que esses sim, são muito bem fiscalizados. A gente no Brasil tem uma característica e a nossa política ambiental... Fiscalizar bem o pescador, né? Reflete muito isso aqui. As indústrias que estão por ali... Exatamente. O pequeno ele é sempre mais bem fiscalizado do que o grande. Então, a própria decadência da pesca na Baía de Guanabara, que ainda existe, mas que sofre, é um reflexo importante desse processo de degradação. A comissão quer multas mais caras para as empresas poluidoras? Olha, a gente acha que o valor das multas muitas vezes é irrisório, principalmente no caso dos maiores desastres, das ações de maiores impactos, mas especialmente a gente tem que ter um procedimento que acelere a cobrança das multas, porque hoje a grande maioria das multas são contestadas judicialmente, geram anos de ações na justiça e quando são pagas, elas não são pagas mais como compensação ambiental. Então, elas não vão para o FECAM e não se revertem, por exemplo, em novos investimentos em meio ambiente. Porque o cara vai... A gente teve recentemente um caso de uma indústria que despejou resíduos tóxicos na Baía de Guanabara e matou, por exemplo, afetou uma área onde ainda há cavalos marinhos, que é uma espécie rara de viver em ambientes tão poluídos como a Baía de Guanabara, mas em alguns pontos você tem. Essa indústria foi multada. Se ela paga a multa na hora... Isso se reverte
para o meio ambiente e pode se reverter, inclusive, para ações diretamente ligadas à bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Se ela não paga, se ela recorre, isso vira uma ação judicial e quando ela paga alguma coisa relacionada a essa multa, isso já entra direto para o Caixa do Tesouro como recursos oriundos da dívida ativa. Então, boa parte do que é arrecadado através dessas multas acaba não compondo o Fundo de Compensações Ambientais. E é importante que a gente corrija essa distorção, porque o nosso meio ambiente está muito saturado e a gente tem que ter investimento permanente para recuperar. Para recuperar porque é importante para a nossa saúde, porque é importante para a biodiversidade, né? Para as gerações atuais e para as gerações futuras, é fundamental o investimento permanente no meio ambiente. E isso nos poupa outras situações trágicas, como a proliferação de doenças, de endemias, como estamos vivendo agora, com Zika, dengue, etc., como também outros tipos de problemas. A gente recuperar os nossos rios significa a gente recuperar água potável, água de qualidade. A gente tem, por exemplo, né, a subbacia do Macacu, né, ali que é importante no abastecimento de uma parte da região metropolitana. A gente tem investimentos em recuperar os rios que compõem aquela bacia, significa melhorar a qualidade da água que chega na Baía de Guanabara, melhorar a qualidade da água que as pessoas consomem na casa delas, e significa também prevenir toda uma região com a possibilidade de enchentes, com a possibilidade de secas, ou seja, o investimento permanente no meio ambiente ele é fundamental, e isso hoje é uma questão que a gente tem uma falha na legislação, porque os grandes, especialmente, não pagam a multa, recorrem, e depois essa multa acaba não se voltando para o investimento ambiental. Deputado, qual é o impacto gerado ali pelo movimento das embarcações? Eu sei que tem as áreas de fundeio, que é onde a embarcação lança a âncora. Tem uma série de impactos, né? Desde a ocupação do espelho, né? A gente tem ali, por exemplo, a embarcação ela fica estacionada na Baía de Guanabara com o motor ligado, porque com o motor desligado nada funciona no barco. É que nem um carro, né? Você não pode ficar ouvindo rádio com o carro desligado que descarrega. As embarcações funcionam de forma semelhante. Então você tem primeiro, uma poluição sonora, uma poluição pela queima de combustíveis que está se dando ali, a poluição do uso do barco, né? Fez limpeza, etc. E você tem a poluição da água de lastro. São muitas embarcações circulando. Por mais que haja uma legislação que determina como deve se dar essa troca da água que vem dentro do barco para equilibrar o peso dele, a gente sabe que com pouco controle ambiental, com pouca política de fiscalização, isso é pouco respeitado. Então você tem, né, espécies que vêm exóticas, né, espécies de fora, que são trazidas para cá, e muitas vezes essas espécies não têm predadores. Então o que significa? De repente você tem, né, como a gente chegou a ter registrado, um fungo que vem, né, e que se pega numa determinada vegetação e extermina essa vegetação porque não tem nenhuma espécie local que seja capaz de acabar com esse fungo que vem de fora. Então, isso é um componente importante. E as áreas de fundeio, né, que são essas áreas onde esses navios ficam estacionados, elas não precisam passar por um licenciamento ambiental, né, porque a autorização para que essas áreas se instalem passa por docas e pela Marinha. Não, atualmente são 12 áreas ou 13 áreas de fundeio. Eu vi que a previsão é para chegar a 22. Exatamente. Elas não foram ampliadas porque o pré-sal, com o aumento, com a queda do preço do barril do petróleo, o pré-sal deu uma esfriada. Mas, se retomando, né, um maior investimento na indústria do petróleo, se não houver um maior controle ambiental, o cenário para a Baía de Guanabara é um cenário trágico. Deputada, a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, inclusive também sobre as competições dos Jogos Olímpicos. Mas vamos para um breve intervalo, não saia daí, a gente volta já, é rapidinho.